Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Fer e hoje nós vamos falar sobre permissivo. Será que eu tô sendo permissiva? Será que eu tô sendo respeitosa? Onde que fica aí o limite e a linha que diferencia esses dois? Porque às vezes eu acho que eu estou sendo respeitosa, mas as outras pessoas acham que eu estou sendo permissiva. Às vezes eu acho que eu estou sendo permissiva, não sei se eu estou sendo permissiva. Então, como surgiu essa semana muito dessa dúvida aqui no Instagram e nos posts, eu resolvi trazer aqui para a gente conversar, né, sobre isso, para a gente deixar bem claro o que, que é ser permissivo, o que, que é ser respeitoso, certo? Sejam bem-vindos, o pessoal está entrando. Para quem perdeu aqui, a gente vai falar de permissividade e respeito, o que, que é a linha aí que difere um deles. Participem, vão mandando as perguntas de vocês que eu vou tentar ajudar. A live não vai ser muito longa hoje, mas vai ser bem potente. Então vamos lá, preparem os caderninhos que hoje eu estou animada. O tempo todo as pessoas acham que a gente é mole demais. Sim, sabe por quê? Porque a gente tem uma crença enraizada de que para a criança entender, obedecer, saber o que ela fez errado, a gente precisa punir, castigar, fazer ela se sentir pior, fazer ela se sentir mal, para que ela entenda que o que ela fez é errado. Só que, para uma criança agir melhor, ela precisa se sentir melhor. E quando a gente pune, castiga, bate, grita, a criança não se sente melhor, ela se sente pior, né? E essa crença é antiga, gente, porque a gente foi criado assim, né? Então a gente tem isso enraizado de que para a gente aprender ou ensinar alguma coisa tem que ser de cara feia, apontando o dedo, gritando, castigando e punindo, né? Mas isso só desconecta, isso só distancia, né? E outra coisa, todo aprendizado ele está atrelado à emoção que ele carrega. Qual emoção a gente está passando quando a gente pune, castiga e bate na criança? Não é uma emoção muito boa, né? Então não vai ter aprendizado ali. Quando a gente pune e castiga a criança entra no modo sobrevivência, ela entra no modo alerta, ela fecha, se fecha, né? O cérebro aqui, o córtex frontal, que é onde vai aprender as coisas, fica bloqueado, porque ela tá ali apenas tentando se defender. Ela tá no modo defesa. Eu preciso me defender dessa situação. E aí nisso ela não aprende nada. Percebem que o tiro sai pela culatra? As pessoas acham que estão ensinando, as pessoas acham que estão, né, educando a criança, mas na verdade elas não estão. A criança só está no modo de defesa, certo? Tenho problemas com meu marido porque ele entende que quando eu acolho, eu mimo. Eu tento explicar e sinto que ele finge entender, mas de fato não internaliza. É exatamente por isso, porque a gente tem isso bem enraizado, sabe? A gente fica assim, não, mas fizeram isso comigo e eu aprendi, eu sou uma pessoa de bem, né? Sobrevivi, sou ótimo, ou não, né? Então a gente quer acreditar nisso, porque se a gente não acreditar nisso, é nossa história inteira indo pro buraco, né? Tipo, e agora? Quem eu sou? Né? Estou com raiva dos meus pais. E aí são vários processos que precisam ser trabalhados. Então é mais fácil a gente acreditar nisso do que a gente ir contra isso. Mas eu vou explicar para vocês, né? E depois a gente pode falar sobre o que é mimar a criança também, tá? Então vamos lá. Para a gente entender o que é permissivo, a gente precisa entender, né? Quais são os estilos parentais, né, que tem. E isso, gente, não é invenção de agora, tá? Isso tem anos e anos e anos e anos e anos que uma pessoa foi lá e descreveu os estilos parentais. Eu até desenhei para vocês, mas eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou ler para vocês porque vai ficar espelhado e não vai dar certo, mas pensa que tem essas duas linhas aqui, certo? Essa daqui é a linha da exigência. E essa daqui é a linha do afeto. Então, quando a gente tem muita exigência e pouco afeto, a gente é autoritário. A gente pune, a gente castiga, a gente manda porque sim, pronto e acabou. Quando a gente tem
pouca exigência e muito afeto, a gente é permissivo. Então, quando a gente é permissivo, é aquela história de ele é pequenininho, deixa que eu faço. Não, é rapidinho, eu faço tão rápido, não dá trabalho nenhum. Né? A gente fica querendo fazer as coisas pela criança, ou porque a gente não. A gente acha que é mais rápido, realmente é mais rápido, ou porque a gente não quer ter trabalho, ou porque a gente quer deixar a criança lá na dela, ou porque a gente tem medo da rejeição, né? Muitas pessoas que tendem a ser permissivas são pessoas que têm medo de ser rejeitada. Nossa, se eu cobrar demais, se eu ficar muito no pé dele, se eu exigir isso dele, se eu colocar limites, se eu mandar ele fazer alguma coisa, ele não vai me amar, eu vou ser uma mãe ruim. Eu vou ficar que nem a minha mãe, eu não queria ser que nem a minha mãe. E aí, ele não vai querer ficar comigo, ele não vai gostar de mim. Então, a gente acaba indo pro permissivo por medo de ser abandonada, por medo da criança não amar a gente. Percebem? Então, assim, quando a gente cai na permissividade, é que a gente tá com muito afeto, e que é ótimo, mas a gente tá com pouca exigência. Não tem limites, é solto, entendem? E quando a gente tá no autoritário, a gente tem muita exigência. Tem que fazer, pronto, acabou, e não tem afeto. Não adianta, não quero escutar você chorando, não tô nem aí se você tá chorando, e aí a gente vai para esse lado. Quando a gente não tem nem exigência e nem afeto, a gente tá na negligência, que é aquele assim, toma o pirulito, não quero, me enche o saco só. Não quer tomar banho? Não toma, vai lá. Tipo, foda-se, sabe? Esse é a negligência. E o que é o ser respeitoso? O ser respeitoso... Opa, cadê o papel? O ser respeitoso é exatamente aqui. A gente tem exigência, bastante exigência, mas a gente tem bastante afeto e bastante exigência. Por quê? A gente precisa ter os limites, a gente precisa guiar aquela criança, mas a gente faz isso com afeto, com respeito, na forma que a gente está conduzindo. Não é à toa que esse muito afeto e muita exigência é o apego seguro. O apego inseguro, a gente cai lá no autoritarismo também. Né? A criança ela não percebe segurança naquele adulto. Ela fica insegura com aquela pessoa. E aí, onde que a gente escorrega? Né? A gente acha que criança não precisa de limite. Que a gente... Por quê? A gente vê muitas pessoas falando que a gente precisa dar escolhas para a criança, respeitar a criança, ouvir a criança, e isso tudo tá certo. Mas tem as macro decisões e as micro decisões. Se eu deixo tudo de escolha da criança, do jeito que a criança quer, quando a criança quer, como ela quiser, tudo é escolha da criança porque eu respeito aquela criança, eu tô sendo permissiva. Porque a criança não tem maturidade e nem responsabilidade para decidir macro. Ela não tem experiência, ela não tem vivência para decidir coisas grandes, coisas importantes, coisas muitas vezes que vão de encontro com o bem-estar da criança e com a saúde da criança e com a segurança da criança. Se eu deixo isso na mão da criança, eu estou sendo permissiva, eu estou sendo negligente, na verdade. Porque eu não tô nem aí para a criança. E o que acontece muito é que a gente não é só uma coisa, sabe? A gente fica oscilando entre os extremos, né? Entre autoritário e permissivo. Porque a gente ou tende a ir exatamente oposto ao que a gente foi criado, porque foi horrível, a gente quer fazer totalmente diferente, aí a gente vai lá para outra ponta, ou a gente quer fazer diferente, mas não consegue, e a gente faz exatamente do mesmo jeito. E fica sempre nos extremos. Porque a maioria de nós não fomos educados de uma forma respeitosa, autoritativa, né? Que é essa do muito afeto e muita exigência. E a gente acaba caindo nesses dois extremos. Sendo que entre 8 e 80, a gente tem 72 formas de fazer diferente. E tem horas que sim, eu vou precisar ser um pouco mais firme, e tem horas que eu vou precisar ser um pouco mais gentil, mais tranquila, mais relaxada, porque tá tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, que a gente é margem. E o que a margem do rio faz?
A margem do rio, ela guia o rio, ela mantém o rio ali na direção que ele precisa, mas ela não barra o rio, ela não para o rio, ela é flexível. Então, tem horas que eu vou deixar mais espaço, né? Tem ainda um limite aqui, mas dentro desse limite o rio pode ir, e tem horas que eu vou precisar estreitar um pouco mais, porque é necessário para manter o curso do rio, percebe? Então, assim, como que eu vou saber se eu sou permissiva ou autoritária ou respeitosa? Sabendo disso, né? Sabendo que existem limites e que a gente precisa sim exigir que é os limites, mas isso tudo é feito com bastante afeto, a gente consegue dosar. E aí muitas vezes a pessoa vem para mim e fala assim: "Ai, será que eu tô sendo permissiva?" E muitas vezes a pergunta, gente, só vocês podem responder. Sabe por quê? Porque muitas vezes são coisas relacionadas aos valores de vocês, relacionada ao que vocês acreditam, né? Vou dar um exemplo assim bem bobo, bem bobo. Ai, será que eu tô sendo permissiva de deixar meu filho pular no sofá? Não sei. Quais são as regras da sua casa? O que você acredita que é certo? O que você acredita que é errado? Na sua casa pode pular no sofá? O não que você tá dando para não pular no sofá é porque você tem medo que ele caia, é porque você tem medo que estrague o sofá, é porque você nem parou para pensar, mas você não podia pular no sofá e automaticamente você já fala não, né? A gente tem que parar para pensar nos nãos que a gente tá dando, né? E aí, nesse sentido, você tem que saber se é permissível ou não dentro da sua família. Mas se a gente colocar aqui, por exemplo, uma questão de bem-estar, né? De higiene. Ah, meu filho não quer tomar banho. Então, ele não quer tomar banho, eu deixo ele sem tomar banho. Mas é uma criança de 3 anos. Será que isso vai ser bom? Será que isso vai criar hábitos saudáveis de higiene? E se ele quiser ficar 10 dias sem tomar banho? E se ele quiser ficar 20 dias sem tomar banho? Vocês percebem que não dá para a gente medir. E o que a gente precisa entender é que mesmo a gente dando escolhas para a criança, e que são ótimas oportunidades de aprendizado, a gente ainda precisa guiar essa criança e exigir, colocar os limites para conseguir conduzir essa criança para o que precisa ser feito. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vai falando comigo, senão eu não sei se vocês estão entendendo o que tá passando na cabeça de vocês. Eu vou voltar aqui que tinha exigir não é afeto, preparar para o mundo que é cruel. Sabe aquela frase, tempos difíceis geram seres humanos fortes, já os fáceis seres humanos fracos? O Douglas, o exigir demais com muito afeto é o respeitoso, tá? A gente respeita, exige, coloca os limites, mas esses limites são de maneira respeitosa. Então, assim, respeitoso. A gente vai colocar os limites, a gente vai exigir dessa criança, né? O exigir aqui, gente, é os limites, né? Então, assim, a gente vai colocar os limites com muito afeto. Então, o respeito não está em deixar a criança fazer o que ela quer, quando ela quiser, como ela quiser, na hora que ela quiser. O respeito está na forma que eu, adulto, vou conduzir essa criança. Na forma que eu, adulto, maduro dessa relação, vou conduzir essa criança para o que precisa ser feito. Como que eu vou colocar esses limites? E não como eu vou enfiar esses limites goela abaixo. Porque o autoritário, ele não ensina e não educa. Ele enfia a goela abaixo os limites, que é diferente. Então, não tem afeto ali, né? Eu sou maior, eu mando, eu obedeço, né? É hierarquia de poder, pronto e acabou. Quando tem afeto, quando tem respeito mútuo, via de mão dupla, e ainda assim limites, esse a gente está sendo o respeitoso, tá? Deixa eu baixar aqui. Obrigada, que bom que tá entrando aí na cabeça de vocês, que tá fazendo sentido. Então, por isso que eu sempre falo que quando a gente
acolhe a criança, acolhe o que ela está sentindo, valida o que ela está sentindo, mas não cede ao pedido, ao desejo, à birra, é quando a gente está sendo respeitoso. Porque imaginem só, uma criança tá lá, que nem, ó, vamos ver aqui, ó, alguém colocou um exemplo aqui. Meu filho não quer ir para a escola todos os dias, aqueles gritos e choros, mas sei que eu não vou um dia, vou deixando ele não gostar da própria escola e deixando ele viver as melhores experiências. Então vamos pegar o exemplo da escola. A criança não quer ir para a escola. Ela está chorando porque ela não quer ir para a escola. E aí, a gente... Gente, me perdi aqui com a outra pergunta. Pera, voltei. Vamos pensar assim, ó. O que eu quero falar para vocês é do ceder ao desejo, ao pedido, tá? Eu não vou pegar o exemplo da escola, porque o da escola a gente vai ter que aprofundar em outras coisas que não vai ficar tão claro para vocês. Vou pegar um exemplo mais óbvio possível. A criança não quer tomar remédio, né? Ah, eu não quero tomar remédio. Quando a gente acolhe e mantém o limite para ser respeitoso, a gente vai entrar num lugar de... Eu entendo que você não queira tomar o remédio. O remédio é ruim mesmo, né? Eu também não gosto de tomar remédio. E a gente precisa tomar remédio. É importante para o seu bem-estar. É minha responsabilidade de adulto garantir que você tome o remédio, porque você está doente. Você precisa tomar o remédio. Como a gente vai tomar o remédio, né? Se a criança vai tomar na colher, na seringa, no copo, vai dar para a boneca, vai plantar bananeira, vai comer um chocolate depois, vai tomar com a mãe, tomar com o pai, isso aqui pode ser de escolha da criança, essas micro decisões. A macro decisão que tem que tomar o remédio é do adulto, né? Eu acolhi que ela não quer o remédio, acolhi que é ruim mesmo, acolhi a dor, acolhi o que ela tá sentindo e mantive o limite. Isso é ser respeitoso. Agora, se a criança vira e fala que não quer tomar um remédio, você fala assim, ai, não, nossa, é ruim mesmo, eu também não gosto. Não, deixa, não vamos tomar não. Vamos tomar amanhã. Vamos tomar depois. Não, eu vou procurar outro remédio para ver se tem um remédio mais gostoso. Ou quando a criança não quer almoçar, aí você fala assim, não, ai, você não gosta de arroz e feijão, né? Então eu vou lá na cozinha agora fazer um macarrão para você. Você quer macarrão? Eu faço macarrão para você. Isso a gente está sendo permissivo, porque tem um limite, tem uma regra, tem um combinado ali da família que não está sendo seguido, e aí a gente cede, ou porque a gente não quer ver a criança sofrer, a gente tem medo daquele abandono, lembra daquela rejeição da criança pra gente, ou porque a gente acha mais fácil, porque a gente já tá cansada, ai, nossa, não aguento mais, né? Toma, assiste a televisão, toma o celular, faz o que você quiser com o celular, só não me enche o saco. Isso a gente tá sendo permissivo e negligente, né? E o autoritário problema seu que você não quer tomar o remédio. Vai tomar sim, vem aqui, pronto, acabou, enfia a colher na boca da criança, agarra, força, e se não tomar o remédio você ainda vai ficar de castigo, não quero nem saber, e aponta o dedo na criança, se chorar mais um pouco, você vai ficar uma semana sem televisão. Percebe que é diferente um do outro? Então, observação, gente. Quando vocês tiverem na dúvida se vocês estão sendo permissivos ou, né, respeitosos ou autoritários, deem 2 passos para trás e se perguntem: será que eu faria a mesma coisa com um adulto? Por que eu estou cedendo? Será que eu estou cedendo ou será que eu estou sendo flexível? Porque assim, gente, é óbvio que às vezes isso acontece aqui também, né? Eu viro e faço um combinado de vamos comer tal hora. Sei lá, eu faço um combinado de alguma coisa que a gente vai fazer. E aí, na hora, chega, ele me vem com alguma ideia, e a ideia dele é realmente boa, né? Ele sugere alguma outra coisa. Eu dou 2 escolhas e ele vem com uma terceira escolha. Se essa terceira escolha que ele deu, né, se essa sugestão que ele deu é viável, é razoável, não tem por que eu não aceitar. Ah, mas aí você vai estar sendo permissiva, você vai estar cedendo ao pedido dele, ao desejo dele.
Mas às vezes tá tudo bem. Essas são as habilidades de negociar, entendem? Mas uma coisa é, se hoje eu aceitei a sugestão dele, eu cedi ao pedido que ele estava fazendo, porque, hoje é sábado, né? Dá para tomar sorvete depois do almoço. Dia de semana a gente não toma, mas hoje é sábado, tá calor, dá para tomar sorvete, né? Ele pediu. Eu preciso ter em mente que a criança pequena, ela não consegue ter essa habilidade de é só hoje, refinada. Então, mesmo que eu fale para ele, é só hoje porque hoje é sábado, amanhã ele vai tentar. Eu tenho certeza que ele vai tentar. Mas eu fiz uma escolha consciente de, tá bom, só hoje. E eu sei que amanhã eu vou ter que pôr mais energia para lembrar ele que era só ontem. Para lembrar ele do nosso combinado. E não culpar ele dele estar me pedindo de novo. Porque eu fui adulta que tomei a decisão ontem de ceder aquele pedido. Então, hoje eu vou ter que gastar mais energia para relembrar o nosso combinado, para relembrar o que a gente tem de regra e de combinados dentro da nossa casa. Percebem? Que mesmo quando eu cedo alguns pedidos, né? Cedo algumas necessidades dele, porque é um sorvete, é assistir um episódio a mais da televisão. Eu sei que no outro dia eu vou precisar ser adulta e lidar com as minhas escolhas. Porque não dá para jogar responsabilidade para a criança. Ela não tem habilidade para isso. Então, quando a gente abre mão, né? Abre exceções, a gente precisa estar ciente que no outro dia quem vai ter que correr atrás é a gente, tá? E quando a gente fala de ser permissivo, a gente está falando de processos que a gente também vai criando, né? Porque, por exemplo, a criança tá lá fazendo birra, né? A criança faz. Vou falar da mãe agora que eu falei para vocês que eu ia falar, né? Tem a birra, que muitos de vocês, se me seguem, ou se já estão aí estudando faz tempo, sabem que a birra é um processo natural, é fisiológico, é um pedido de ajuda da criança, é uma forma dela se comunicar, dela se expressar. Ela acontece lá no nosso cérebro primitivo. Mas tem a birra aprendida. Tem a birra que não é fisiológica, que é a tal da manha. Criança faz manha? Faz. Mas ela não faz porque ela quer. Ela faz porque alguém ensinou ela a fazer. Ela faz porque ela entendeu o processo. E não como forma de manipulação, de eu vou manipular esse adulto, deixa eu ver como que eu vou ganhar as coisas da minha mãe. Não, ela aprende o processo. Da mesma forma que a criança aprende a falar português, ou a criança aprende a falar inglês, ou a criança aprende que quando ela aponta para isso aqui, ela tá falando que é água, ou quando ela abre os braços, a mãe vai dar colo, que ela aprende essa comunicação, ela também aprende a comunicação da manha, né, da birra, no sentido de, se eu choro até essa altura e grito tantas vezes e faço XYZ, eu consigo o que eu preciso. E aí a gente entra naquela necessidade não atendida igual a da outra birra. Ela tá entendendo como se comunicar. Então ela entende que se eu preciso do olhar da minha mãe, porque minha mãe não tá me dando atenção, e aí eu choro, eu grito, eu jogo aquela almofada no chão que não pode jogar, eu sei que ela para o que ela tá fazendo e olha para mim. Então, deu certo. Eu consegui chegar no meu objetivo final, que era preencher a minha necessidade não atendida. E essa foi a forma que a criança aprendeu. Então, assim, quando a criança tá lá, não pode assistir televisão mais do que 2 episódios. Combinado é 2 episódios. Aí a criança tá lá assistindo 2 episódios. Aí acaba, você fala que vai desligar, a criança chora, 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 grita, berra, surta. Aí você fica tentando conversar com a criança ali no meio do caos, falar daquela palestrinha, aí a criança
não escuta, continua chorando, aí você tá desesperada. Ai, não. Ai, tá bom, só mais um, hein? Só mais um. E aí, processo criado. Amanhã, o que ela vai fazer quando ela precisar ver mais um? Ela vai chorar igual, porque ela entendeu que aquilo funciona. E, de novo, a criança não faz isso de forma consciente e manipulativa. Ela não tem essas habilidades cognitivas ainda, mas ela aprende o processo. Então, essa birra, ela não é química, ela não é fisiológica, né? Não é aquela birra que vem, né, do descontrole emocional, como um pedido de ajuda. Essa é a birra aprendida, que a gente chama de manha. Só que a gente chama de manha de um jeito de jogar responsabilidade para a criança. Ah, tá fazendo manha. Ele é assim. Ele sabe me manipular. Nossa, imagina se ele tá assim agora, imagina depois. Não, essa não é a manha. A manha é a birra aprendida e quem ensinou? O adulto. Então, a gente precisa entender que sim, tem essa manha e ela acontece principalmente quando a gente cede, quando a gente é permissivo e negligente. Quando a gente cede ao pedido e ao desejo. E a gente precisa entender, gente, que existe diferença de necessidade para desejo, para pedidos, né? Existe diferença. Necessidades não atendidas são necessidades básicas, universais de todo ser humano. Se sentir amado, se sentir pertencente, se sentir capaz, se sentir confiante, né? Isso são necessidades básicas e que a gente precisa sim preencher para que a criança prospere, para que a criança cresça com saudável, né? Que ela cresça emocionalmente saudável. Outras coisas são: eu quero um sorvete, eu quero ver televisão, eu quero comprar tal coisa, eu quero ir no parquinho, eu não quero essa roupa. Isso são desejos, isso são pedidos. Esses aqui, a gente deve ter limites. Esse daqui não tem limite. A gente não tem que mensurar o tanto de amor, carinho, afeto, atenção e preencher essas necessidades da criança. Então, é diferente uma coisa da outra. Quando a gente fala de olhar por trás do comportamento e entender o que a criança está tentando comunicar com aquele comportamento, a gente está falando de olhar essas necessidades básicas, o que ela está precisando que ou eu não estou dando, ou a forma que eu estou dando não está sendo bem interpretada pela criança, percebem? Então, é isso que a gente precisa entender para a gente conseguir diferenciar o permissivo do respeitoso. Será que eu estou sendo permissivo? Será que eu estou sendo respeitoso? Porque é aí que a gente escorrega. Quando a gente. E assim, a gente é sobrecarregado. A vida atropela. E aí, às vezes, a gente, por praticidade, zona de conforto ou falta de ferramentas, a gente acaba cedendo aos pedidos, não necessidades, aos pedidos da criança, porque a gente não sabe mais o que fazer, porque a gente não aguenta mais. Mas o que a gente vai estar plantando, né? O processo da birra aprendida, que é a birra aqui do andar de cima do córtex. O processo da manha, né? Que não é culpa da criança, é culpa nossa. E quando a gente abre mão de algumas coisas, a gente tem que se responsabilizar e saber que no outro dia a gente que vai ter que correr atrás, né, do perrengue aí. Certo? Conseguiram entender agora se vocês estão sendo permissivos ou respeitosos? Se alguém tiver algum exemplo e estiver na dúvida se foi permissivo ou respeitoso, me mandem aqui que eu ajudo vocês a raciocinar. Ó, aqui colocar, verdade, aqui em casa não pode assistir na hora do almoço, nada de telas, e quando cedo ele quer todos os outros dias. Haja energia. E sabe por quê, gente? Hábitos. Hábitos são criados. Mas um hábito gostosinho, por exemplo, assistir as telas na hora da comida ou chupar um picolé depois do almoço, é um hábito que libera vários hormônios de prazer, né? Dopamina, sem esforço. E aí eles se consolidam rápido, esses hábitos.
Quando a gente precisa gastar energia, parar para pensar, focar ali no aprendizado, repetir, 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 né? Um processo ele gasta energia mental nossa, ele demora mais tempo para ser consolidado esse hábito, porque a gente vai precisar de repetição para conseguir liberar esses mesmos hormônios que o outro, até que ele vire um hábito. Por isso que falam, né, que para você fazer uma coisa virar hábito, você precisa de 90 dias, né, de 21 dias, né? Tô fazendo todos os dias para aquilo virar um hábito e ficar mais fácil e tudo mais. Porque muitos deles não são gostosos. Você precisa de um hábito para você tomar um sorvete todos os dias? Você precisa de 20 dias? Não precisa. E a criança também não. Então, no outro dia, ela vai pedir, ela vai querer, né? E quando a gente fala de telas, isso é pior ainda, né? Tanto na questão das birras, quanto na questão do aprendizado, de como isso impacta no cérebro da criança por conta dessas descargas de hormônios. Então, é sim necessário a gente ficar atento. Vamos ver aqui. Ontem fomos no mercado, queria uma chupeta, mas ele nunca usou, chorou, gritou e tudo mais. Deu um caos. Entendi. Mas você deu a chupeta? Era uma opção dar a chupeta? Ele nunca usou chupeta. O que seria permissivo nesse caso? Né? A criança tem lá, sei lá, 5 anos e queria uma chupeta. Ai, não chora. Você quer chupeta? Eu compro a chupeta para você. Que cor você quer? Vou comprar essas duas aqui. Você quer chupeta? Eu vou comprar para você. Mas não vai usar, hein? Você tentou entender por que ele queria a chupeta? Era sobre a chupeta? Né? Qual era a razão de querer uma chupeta? Percebem? Que é muito além? Fer, isso é muito verdadeiro. Vira e mexe eu cedo alguma coisa e depois ele me olha e diz: Mas por que você deixou ontem ou aquele dia então? Já me falou isso várias vezes. Sim, e às vezes, gente, ó, vou confessar para vocês. Para quem me acompanha aqui faz tempo, sabe que as telas aqui são só aos finais de semana e são 40 minutos. Uma vez ou outra, quando ele escolhe ver filme, porque ele prefere ver desenho. Então, quando é desenho, é 40 minutos. O filme é um filme. Mas tem vezes que eu tô cansada, que eu só queria, tipo assim, ó, ficar jogada no sofá o dia inteiro. E aí eu penso assim, ai, nossa, só hoje, né? Tá chovendo lá fora, vamos ficar aqui, vamos ver uns 2 filmes seguidos, né? Eu penso, me dá vontade. Mas aí depois eu penso que vai dar merda. Depois eu vou me estressar tentando fazer isso. Então é melhor a gente ver só o que a gente vê mesmo e focar em achar outras coisas. De repente ele brinca um pouco sozinho, eu fico aqui lendo um livro. Então é pesar e escolher as batalhas, né? Se eu ceder hoje, eu sei que eu vou ter que lutar a batalha amanhã. E se você escolheu ceder hoje porque, sei lá, você estava realmente muito cansada, né? Você precisava muito desse tempo, ou senão você ia bater na criança, tá tudo bem. Mas saiba que amanhã você vai ter que correr atrás dessa escolha, entendem? E, gente, só para deixar bem claro, né, quando eu falo essas coisas, quando a gente tá doente, quando a criança tá doente, né, a gente abre mão mesmo, né, por um bem maior e depois a gente reajusta as coisas. Filho de quase 2 anos, ele só quer saber de mamar o dia todo. Eu acabo cedendo de tanto que ele chora, mas eu não aguento mais, só me estresso. Ó, Yasmin, para fazer o desmame, vou dar resumidamente aqui, tá? Porque nem é o assunto daqui. Primeiro, você tem que estar segura do que você quer, né? E aí você pode ou diminuir e estipular as vezes que vocês vão, as vezes que você vai oferecer, né? De repente só de noite e só quando acordar, e manter essa decisão, porque ele precisa sentir que você está segura dessa decisão. Isso tudo pode ser feito com carinho, com afeto. O problema é que quando eles começam a chorar, 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 a gente se vê sem ferramentas para conseguir acalmar, e aí a gente acalma eles com o peito. E aí eles nunca vão conseguir se acalmar sem o peito. Então a gente precisa mostrar para ele que existem outras formas da gente estar presente e disponível sem ser dando o peito, que a gente ainda tá lá para dar colo, para acolher, sem ser dando o peito, tá?
Minha filha, 5 anos, tem uns chiliques quando é contrariada. Parabéns, sua filha é normal. Fica rosnando, gritando, sai ou joga as coisas toda bravinha. Tento de tudo e não consigo lidar. Me tira dos eixos. Então, gente, quando a criança ela sente algo, ela demonstra, né? E nem é sobre isso a live de hoje, né? Vocês podem olhar as lives anteriores que eu falei bastante sobre criança que bate, criança que faz birra e tudo mais. Mas o que que acontece, né? A gente não ensina a criança o que ela pode fazer. A gente não dá ferramentas, a gente não dá repertório para a criança. E aí a gente espera que ela aprenda sozinha só porque ela tem 5 anos. Porque a Fernanda falou que com 4 anos começa a autorregulação lá do cérebro. Sim, começa. Mas se a gente não ensinou essa criança ao que ela pode fazer quando ela tá nervosa, quando ela tá brava, e aí a gente vai lá pro autoritarismo, que é brigar, punir, castigar essa criança porque ela tá assim. Ou a gente vai lá pro permissivo e fala assim: ai, não, ó, para de ficar brava, que aí eu vou te dar um sorvete. Para de ficar brava, que aí eu pego a boneca para você. Isso a gente está sendo permissiva. Entende? A gente não está criando habilidades, a gente não está construindo um aprendizado. Um a gente está fazendo pela criança e o outro a gente está impondo e enfiando goela abaixo. Percebem? Então, a gente precisa se equipar e aprender o que, que a gente tem que fazer para a gente conseguir conduzir essas situações de uma maneira respeitosa, não de uma maneira permissiva, nem de uma maneira autoritária. Porque esses dois extremos aqui, a gente vai facinho, instintivamente, ou porque a gente quer ir totalmente oposto ao que a gente aprendeu, ou que a gente teve quanto criança, ou no automático, fazendo aquilo que a gente recebeu. Então, se a gente quer fazer de uma forma respeitosa, que é guiar a criança e a nossa condução, não ferir a autoestima dela, não ferir a autoconfiança dela, né? A nossa condução ser com bastante afeto, mas ainda assim ter limites, porque limites são segurança, limites são necessários para todo ser humano, né? A gente precisa estudar, a gente precisa aprender formas novas de comunicar com a criança, de se equipar, né, de falar com a criança. Lá, para quem tem criança pequena, né, até 5, 6 anos, lá no meu curso no Birra Sem Neura, eu falo exatamente sobre isso. Eu trago as ferramentas para ajudar vocês nesse processo, para ajudar vocês a colocar os limites de maneira respeitosa e gentil, para conduzir as situações, para não entrar no looping, porque muitas vezes a gente acaba entrando num looping de tentar negociar, de tentar conseguir a colaboração da criança, e a gente fica ali conversando, e aí, de repente, ou a gente vai para o autoritarismo de não quero nem saber, agora vai fazer, pronto e acabou, e aí a gente começa a castigar e punir a criança para conseguir o que a gente quer, ou a gente vai lá para o permissivo e fica lá tentando convencer a criança a ir para o banho, convencer a criança a fazer o que precisa ser feito, e não passa segurança para a criança, porque esses dois não passam segurança para a criança. E a criança precisa se sentir segura para ela agir melhor. Então, quando a gente não tem ferramentas para guiar a criança de forma respeitosa, gentil e firme, a gente acaba caindo nesses dois blocos, tá? E lá no curso Birra Sem Neura, para quem não conhece ainda, tem 10 aulas sobre isso, sobre o cérebro da criança, sobre o mau comportamento, ferramentas para fazer na hora da birra e depois da birra, né, para ajudar a criança a minimizar a frequência das birras, porque birra toda hora, grito toda hora, todo dia, várias vezes, de surtar não é normal e não é saudável, nem para criança nem para você. Então assim, não é para ser assim. Não é para ser um desafio todos os dias, para ser estressante todos os dias. Isso não é saudável, gente, nem para eles, nem para a gente. E eu já estive nesse lugar, é horrível. Eu odiava ser mãe e gritar todos os dias e passar aperto todos os dias. Era horrível, né? Então, assim, não normalizem isso achando que é uma fase. A fase vai passar, porque você só vai arrastar a fase, né? Uma criança de 4 anos que já deveria não estar dando birras e gritando e se jogando no chão, continua fazendo isso porque ela não sabe fazer diferente, porque ninguém nunca ensinou para ela. Meu filho, quando volta da escola com reclamações, jogou coisas no chão, conversou na hora errada, eu não sei como proceder o resto do dia, fica muito chateada.
Ó, não sei a idade do seu filho, tá? SOS. Não, sou. Acho que é Sossô, né? Não sei a idade do seu filho. Se for crianças muito pequenas, as coisas acontecendo na escola, a professora precisa guiar, porque quando chegar em casa não vai adiantar nada. Você vai botar ela de castigo porque ela jogou as coisas na escola. Tipo, ela nem lembra. Não faz sentido nenhum para ela. O que a gente tem que fazer é escola e família falar a mesma língua para ajudar a criança. Mãe, ó, aconteceu isso na escola, eu conversei com ele, fiz esse combinado, reforça em casa. É isso, entendeu? Rosnar, mostrar a língua, tentar vir com soquinhos. Daí percebi que veio da escola. Conversa, mas não sei como tirar hábitos aprendidos fora. É conversando e reforçando em casa, tá? Gente, não tem problema a criança rosnar, não tem problema a criança bater o pé, né? Essa é a forma que ela encontrou de colocar a raiva para fora ali sem ser batendo em alguém. Quais são as 3 regras da birra? Não bater em ninguém, não jogar as coisas e não se machucar, porque tem criança que bate a cabeça na parede. Fora essas 3, ela pode se expressar, né? Mostrar a língua é desrespeitoso? Para algumas pessoas acham que é desrespeitoso, é desrespeitoso. Tá, ok, você acha que é desrespeitoso? Então vamos trabalhar nisso e dar outras formas dele expressar essa raiva também, né? Mas não é para calar as crianças e fazer elas pararem de sentir o que elas estão sentindo, é ajudar elas a passar pelo que elas estão sentindo e saber expressar o que elas estão sentindo de uma forma que ajude elas, não uma forma que atenda às nossas expectativas, entende? Meu filho tem 4 anos e em alguns momentos fala como chefe. Olha como que vocês estão falando com ele. Será que vocês estão sendo chefes? Eu, às vezes, sou chefe aqui em casa. Eu tendo muito mais pro autoritário do que pro permissivo. E eu percebo que ele fala igualzinho eu, às vezes. Mas é que nem eu falei, eles aprendem a comunicação, eles aprendem dentro do que eles estão inseridos. Eles são reflexos do ambiente. Aqui. O outro fala como bebê. Mesma coisa, gente. Ai, acho que travou aqui os comentários. Então, gente, espero que tenha ficado claro para vocês a diferença de ser permissivo, de ser respeitoso, né? O que é necessidade, o que é desejo, pedido da criança, né? O que é ser autoritário e o que é ser respeitoso, né? O que tá na diferença aí deles para vocês entenderem isso, entendam que a gente vai oscilar entre eles, né? O que a gente tem que tentar fazer é que entre 8 e 80, em vez de a gente oscilar assim, né, de um extremo para totalmente outro extremo, é a gente oscilar mais aqui. Horas um pouquinho mais firme, porque é importante para a segurança da criança, horas um pouquinho mais flexível, porque é uma exceção, mas sabendo que nessas exceções a gente vai precisar correr atrás no outro dia, sabe? Então, assim, macro, que nem a Kátia colocou aqui, são macro decisões que o adulto responsável pela integridade física e mental e emocional e dessa criança precisa tomar. E tem micro decisões que a criança pode tomar, né? É o exemplo clássico de atravessar a rua. Você vai deixar uma criança de 2 anos decidir como ela vai atravessar a rua se ela nunca atravessou a rua? Uma rua movimentada? Não, essa é uma macro decisão. Agora, se ela vai de mão dada, se ela vai no colo, se ela vai de cavalinho, essa é uma decisão que ela pode tomar. Mas ainda assim, ela estará sendo segura. Você vai estar garantindo a segurança da criança, entendeu? Então, Então é importante a gente ter isso em mente, porque senão a gente acaba sendo negligente e irresponsável com a criança, né? Além de não ensinar para ela a questão dos limites, porque limites são importantes, limites fazem parte da convivência em sociedade. O limite me protege e protege o outro, né? Eu sei que até aqui eu posso ir, eu sei que até aqui é de responsabilidade minha, e depois ele começa o espaço do outro, né?
e cada um tem que garantir o respeito ali no seu espaço. Então, é nesse processo que a gente vai conduzindo. Só que muitas vezes a gente coloca os limites de forma enfiar a goela abaixo. A gente impõe os limites, a gente quer colocar os limites e a gente quer porque sim, acabou, eu sou a mãe. Então, cuidado para que vocês não coloquem isso de macro decisões e micro decisões num lugar de é assim, acabou. Todas as vezes que eu percebo que eu tô sendo meio autoritária, eu penso, por que eu tô colocando esse limite? Esse limite é importante para ele, para a segurança dele, ou esse limite é importante para mim, para satisfazer uma necessidade minha e eu tô jogando para ele essa responsabilidade? Eu tô colocando esse limite, sei lá por quê, porque às vezes você vai no automático, ou eu estou colocando com consciência. É importante para todos nessa casa. Porque os limites, eles podem e devem ser construídos juntos e não impostos, enfiados goela abaixo, porque aí a gente cai lá para o autoritarismo, certo? Melhor forma da criança expressar o que sente. Olha, Ingrid, vai depender da criança, vai depender do contexto, vai depender da situação, vai depender do que ela responde melhor, né? Lá no curso, no Birra Sem Neura, eu tenho alguns exemplos, né? Eu tenho a roda da raiva, que ajuda muito as crianças de forma visual a como expressar, mas tem que testar, tem que ver como que essa criança reage melhor a cada um desses, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu falei que a live não ia ser longa e acabou ficando longa. Eu não consigo falar pouco, mas espero que tenha ajudado bastante vocês. Se vocês gostaram dessa live, me marquem, né? Compartilhem, me mandem qual foi o maior aprendizado de vocês na live de hoje. O que vocês gostaram, o que fez sentido, se alguma chave virou por aí. Para quem quiser, o Birra Sem Neura tá com as inscrições abertas, tá? Ele não fecha as inscrições, ele tá com as inscrições abertas, você se inscreve, as aulas estão lá, 7 dias de garantia, e a gente tem 3 encontros ao vivo para tirar dúvidas. Então, vocês conseguem entrar e eu consigo aprofundar e ajudar vocês especificamente no perrengue de vocês aí, no que estiver acontecendo. E a live vai ficar salva, mas agora eu tô percebendo que eu acho que ficou muito boa essa live e eu acho que eu vou dar para os meus alunos lá do curso. Então, assistam até mais tarde, que eu vou pensar em o que eu vou fazer com essa live, tá? Mas, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, o link do curso tá lá na minha bio. É R$197. Todas as aulas. Tem aula de piloto automático, para sair desse modo de ação e reação, da gente só reagir e gritar com a criança, da gente só reagir e bater na criança, né, de ir para o lado autoritário. Tem as aulas de birra, tem os 3 encontros ao vivo e tem a roda de escolhas para ajudar a criança de forma prática ali, né, a lidar com esses sentimentos mais fortes e saber expressar eles de outras maneiras, tá? Lembre-se, birras todos os dias não é saudável, tá? E ser permissivo, ceder aos desejos, a gente acaba criando um processo de birra aprendida, amanhã, tá? Acolher o sentimento, acolher o que a criança está sentindo, o que a criança está querendo, o que a criança está pedindo, não é ceder ao que ela está pedindo, o que ela está querendo. É simplesmente passar a mensagem de eu te entendo e eu te amo, independente do que você está sentindo. E mantemos o limite, se for